tema do Papo de Repórter de hoje é Teodorico Ferraz e a sucessão da Assembleia Legislativa. Para ajudar a gente nesse tema aqui, a gente trouxe o Rogério, né, Rogério? Um dos maiores especialistas em Teodorico Ferraz. Sou contemporâneo dele. Então, mas a questão que motivou a gente a discutir o assunto essa semana é o seguinte: o Teodorico sempre foi questionado, essa candidatura dele será o quarto mandato consecutivo, né, à frente da casa. Sempre foi esse caminho foi um tanto polêmico e não se sabia se o Teodorico ora era o candidato do Paulo, ora não era o candidato do Paulo. Essa era sempre a questão que ela vinha à tona, voltava, você fica aquela indecisão, Teodorico Teodorico não é. E a coisa parece que agora, né, principalmente nessas últimas semanas, tem começado a se definir. A Renata tem uma informação de bastidores, né, Renata? De que o principal, vamos dizer, interessado nessa vaga, que seria o deputado Rodrigo Coelho, parece que não. Como está essa história? Parece que não é ele, de fato, o candidato Palácio, né? Porque desde o início se colocou essa expectativa, essa ideia de que o Rodrigo Coelho fosse candidato do governador Paulo Artung para tentar impedir essa quarta reeleição do Teodorico Ferraz. E, na verdade, não é isso que inspira do Palácio. Na verdade, o Rodrigo ele tem conversado com alguns deputados, não sobre a eleição, porque ele, como a gente sempre diz, né, Rogério, ele é muito jeitoso para poder fazer política, principalmente com os outros deputados. Ele tem conversado com alguns deputados, tem buscado aproximação, né, falando desse retorno dele para a Assembleia, mas isso é um movimento solo. O governador não teria, né, nenhum interesse em forçar a barra para que o Rodrigo viesse a ser o presidente da Assembleia. Até porque o Rodrigo, embora ele tenha um trânsito muito bom no plenário, ele nunca houve um interesse em ter Rodrigo Coelho como presidente. Né? O Rodrigo ele é um cara bem identificado com o governo, ele sempre seria um ótimo líder de governo, né? Uhum. Porque ele trabalhava dentro do plenário muito melhor do que Gil Devan quando os dois estavam ali. Não há vantagem nenhuma ser melhor que Gil Devan. Mas, não é grande coisa. Né? Exatamente. Mas para ser presidente da Assembleia, ele não teria aquilo que os deputados precisam, que é o que o Teodorico tem, que é imprevisibilidade. Imprevisibilidade. Isso. Agora, antes de passar a bola pro Rogério, vou pedir aqui uma opinião do Neta. Neta, o caso do Rodrigo é um caso que é interessante, porque se criou muita expectativa em cima do nome do Rodrigo, colocaram o Rodrigo como essa nova safra, e eu acho que o que a gente percebe é que ele está perdendo espaço, essa saída dele do PT para o PDT, que parecia ser aí o passaporte para ele ganhar esse espaço, esse lugar ao sol, parece que não está se confirmando, né? Muito se questionou em relação à troca partidária dele, que seria uma medida de sobrevivência, porque o PT está debaixo de fogo cruzado. Mas o Rodrigo vem perdendo espaço. Ele surgia como uma grande liderança, sobretudo em Cachoeiro do Itapemirim, que é o seu reduto eleitoral, só que com esse tempo ele foi perdendo isso. É só lembrar que na Assembleia ele foi presidente da Comissão de Justiça, conduzia muito melhor do que a comissão vem sendo conduzida hoje. Só que aí ele vai para o governo, vai para uma secretaria sem orçamento, mas que tem muito contato com a base. Só que ele não faz isso. Lembra? Ele no governo, ele me parece muito mais um quadro técnico do que um quadro político. E isso para um político é fatal. Fora que a participação dele na eleição municipal foi fraca. E como ele chega na Assembleia, ele já chega na Assembleia, ele pode ser jeitoso, mas ele chega ali confrontando já o status quo. Os deputados querem Ferraço, é só você conversar com os deputados, porque tem essa questão da imprevisibilidade do Ferraço, mas também tem da proteção. Sim. O Teodorico Ferraço oferece a proteção necessária dos deputados, num plenário tão frágil de ideias e tão frágil de posições. O Teodorico vai e garante todo mundo. Então, para o Paulo é um ótimo negócio ter o Ferraço, para os deputados também. Aí quando você vem uma figura estranha como o Rodrigo, eu estou lembrando de outros casos também de articulações, como foi aquele grupo independente da Vitória, que foi feito quando o Paulo estava viajando, Marcelo Santos, que por várias vezes tentou ser presidente da Assembleia, Sérgio Bois, que tentou... Paulo sempre escolheu quem ele quis. E com o Ferraço, por mais que a gente questione, olha, o Ferraço e o Paulo,
tem sido uma parceria que tem dado certo. Todas as matérias que o governo pretende passar são aprovadas. Ele deixou a Constituição capenga com a retirada do artigo 145 na questão dos incentivos fiscais. Ele passou as leis que regulamentavam os incentivos fiscais. Ele passou várias leis ali do jeito que ele quis. Arquivou o impeachment. Arquivou o impeachment, então o Ferraz está ótimo. Então, é quando a gente coloca uma discussão, olha, será que tem? Não tem. O candidato, eu volto, que a gente discutiu isso em papos passados na última eleição do Ferraz, o candidato continua sendo Teodorico Ferraz. Agora, Rogério, você acha que a provável escolha do Ferraz se dá mais por conta da fragilidade dessa Assembleia ou por causa realmente da virtude do Ferraz? O Ferraz, ele faz um gênero muito interessante. Primeiro, ele não tem grupo, porque o grupo dele é ele sozinho. O Ferraz faz um gênero diferente. Segundo, o Ferraz tem limite. O limite do Ferraz é a presidência da Assembleia. Ele não tem condição de ser candidato ao governo, ele não tem condição de ser candidato a deputado federal, aliás, ele já foi deputado federal, ele fica por ali. O mercado político dele é Cachoeira de Itapemirim e o litoral ali próximo a Cachoeira de Itapemirim. Esse é o mercado dele. Ele quer dizer, no fundo... Onde ele perdeu as eleições municipais esse Perdeu ano. tudo. Que ele está em queda aí na região. Então o Ferraço não amedronta ninguém. Agora o Ferraço é capaz de tudo para se manter e ele sabe que o limite é a presidência da Assembleia, quer dizer, ele equilibra o jogo, ele faz o jogo que o Paulo adora, ele cria o problema, depois ele mesmo resolve o problema. Eu conheço Ferraço, poxa gente, desde 60 e tanto, é sempre isso. Ele arruma a confusão, mas ele corre da confusão, depois ele ajeita tudo. O Paulo não quer outro cara, porque o Ferraço não faz o Paulo ser aquele cara que está ensinando o que a Assembleia tem que fazer. Não precisa que ele faz de olhos fechados para o Paulo. O Ferraço é isso. Então, o Paulo vai querer o quê? Não vai querer ninguém melhor do que ele. Ao mesmo tempo, ele sabe lidar com os deputados. Então, velho... Mas o que a gente percebe também, não sei, essa minha sensação que quando você olha para a Assembleia procurando uma outra liderança com capacidade para presidir a casa, eu acho que fica realmente difícil. Acho que o governador já fez isso, né? E ele olha, por exemplo, como o Neto falou, o Rodrigo, acho que se atribuiu um valor para o Rodrigo que não era o tamanho dele, não tinha esse tamanho todo. Ele fez aquele trabalho logo no início dessa legislatura, que foi aquele trabalho de criar a comissão lá, comandar aquela comissão, como chama? Do Blocão. Do Blocão. Ele fez aquele trabalho, mas assim, eu acho que se atribuiu ali nossa, o Rodrigo fez um trabalho que acabou saindo ruim no final, que não questão deu certo, do né? Se a gente for ver, mas ficaram, eu acho que... Mas você não acha também, Rogério, pelo menos neste momento, as pessoas, os deputados que poderiam, né, que nem todos, né, poderiam, é difícil, né? Você consegue ver outras lideranças com essa capacidade? Olha, não é com essa capacidade, porque você vê, quando o Paulo, ele quer um líder de governo, ele pega uma pessoa inexpressiva do ponto de vista político, de voo de brejo, como dizia Eurico Rezende, voo de brejo, passo voo abaixo. Ele é o tipo do político que voa abaixo. Por que o Paulo não tem, por exemplo, o Enivaldo dos Anjos, que joga ali de mão as cartas para ser o líder dele? Eu não sei se o Enivaldo aceitaria, estou só mostrando exemplo, né? Porque tem opiniões, tem hora que ele diz, não, isso aí não, é complicado. Tem conflito, né? Tem conflito. Então, eu não vejo outra solução que não seja mas então você confirma o que eu estava tentando obter com a pergunta que eu fiz, que o Ferraz parece muito mais uma circunstância do momento, só a circunstância permite
eventualmente esse quarto mandato do que a qualidade. Não, parece que não, a qualidade é muito baixa hoje para ter esse tipo de liderança. E eu acho também, Zeca, que assim, a gente considera que os deputados são subservientes e tudo mais, mas há uma reação ali também, porque isso não interessa só ao Palácio, interessa também aos deputados. Porque quando você vê o histórico dos presidentes que a gente teve na era Artung/Casagrande, que é a mesma coisa. Você tem Cláudio Vereza, que foi um presidente bem ligado ao governo, que pouco protegeu a Assembleia, no momento em que a Assembleia estava num desgaste muito grande, né, que foi inclusive quem, né, articulou que barrou a reeleição, por conta de tudo aquilo que tinha acontecido antes, né? Depois você pega César Colnago, que é um presidente, que é um político que articula muito bem a proteção dele, né? Não é um cara que articula a proteção do legislativo. Depois você tem Guerino Zanon, que é do grupo do governador Paulo Artung, que também não deixou a desejar, né? Deixou muito incômodo no plenário ali. Muitos deputados não... Tanto que quando começou essa nova legislatura, o Guerino era colocado como um dos caras a ser... dos nomes, né? E o plenário não queria de jeito nenhum. Havia muita conversa dentro do plenário sempre nessa linha de que o Guerino Zanon não pode ser o presidente da Assembleia. Tanto que foi feita aquela emenda, né, para poder permitir que Ferraço fosse reeleito. Não, naquele momento não era nem por causa do Ferraço, era porque os deputados não queriam Guerino. Né? Então, assim, há também essa coisa de que o plenário não enxerga, dentro do plenário, um outro candidato em condições de trazer essa proteção que eles precisam. Agora, Neto, você acha que essa lambada que o Ferraço tomou na disputa, se ele conseguir esse quarto mandato, ele se recupera? É uma maneira dele se recuperar politicamente? Olha, antes de falar um pouquinho do Ferraço, só emendando no comentário da Renata, porque a gente pode pegar fatos importantes de cada dessas mesas diretoras e para ver o que acontece. O que incomoda os deputados, o que eles sabem que esses são projetos meramente pessoais. O Vereza tinha um projeto pessoal ali, de autoimagem, como o seu cara que ajudou a combater o crime organizado naquela época. Que interessava ao Palácio naquele momento. O César Colnago, da mesma forma, tanto que ele preparou a CPI da Rodossol, a primeira CPI que o relatório foi naquela época. E o Colnago foi dado a presidência. Ele usou aquilo para se projetar. Aliás, ele deu uma rasteira na Mariazinha naquela época, porque a gente vai esquecendo os fatos. Sim. Aí você vem o Guerino Zanon, que foi fundamental para arquivar a CPI do Grampo. Várias questões ali que surgiram. Sim. Ele foi lá e passou a mão por cima. O Elcio Alves, que teve uma presidência que deveria... Ele quis dizer que seria notável, mas não teve nada de notável. Passou. Até você chegar no Rodrigo Chamon e você chegar no Teodorico Ferraço. Agora, chegando na questão eleitoral. Recuperação é muito complicado, a gente tem que entender a linha. O Ferraço já está com um homem com mais de 80 anos de idade. 79. Quase 80 anos. Olha, é só a gente analisar um pouquinho dessa trajetória de vida dele. Ele não vai viver para sempre, não tem como manter esse capital para sempre. Ele está numa... Se a gente for olhar ali, o gráficozinho, a curvinha dele está para baixo. Tomou um esbarrão nessa eleição ali, mas não sei. Salvou a norma. Agora, eu queria... Filho, senador... Eu queria fazer uma reflexão sobre o adversário dele, que é esse menino, que também é da terra dele, que achou ele Itapemirim. O Victor. Não, o Rodrigo. Esse menino Rodrigo. Que adiou um dos seus retornos ao plenário para não votar no Teodorico, que eles eram adversários da Cachoeira. Então, ele é produto do atual prefeito, que está acabando, foi que inventou ele. Foi secretário de Castiglione. Castiglione é que fez a campanha para eleger um deputado estadual. Ele foi suplente, inclusive não entra nem como deputado. Na primeira ele entra como suplente. E sempre foi colocado como possível sucessor do Castiglione. Aí imagina, então o cara tem antecedentes eleitorais muito difíceis até para buscar um mandato. Estou dizendo que ele pode disputar deputado federal, ele é deputado estadual, e olhe lá, e tendo agora um novo prefeito que não é do ramo, que até entender de política vai levar muito tempo. Ele segura numa alça de um caixão,
do irmão, que foi um cara bem eleito. Adversário de Rodrigo. E esse sim com capacidade de alçar voos maiores. Agora, cara, o que o Rodrigo vai fazer? Se o nego pega a camisa do PT, tem o veste que é sua. O PT está mal para danar. Então, não tem realmente outra situação que não seja o Ferraço. Agora, se achar que o Ferraço ele está na fila de embarque, não está na fila de embarque, não. Ele vai ficar por aí, que ele é um cara que tem condição de continuar na vida política, mas modestamente. Ele agora vai tirar o mandato de deputado estadual, mas ó... Ô Rogério, mas agora me diga uma coisa, essa opção pelo Ferraço, provavelmente do próprio Paulo, ela também, a gente já tinha até levantado essa história aqui, que é o seguinte, ela é um pouco incômoda. Não deixa de ser incômoda, porque você vê, ele volta para, se ele for reconduzido, ele vai estar na sucessão de 2018, na presidência da Assembleia, a mulher dele, a Norma, na Câmara, e o filho dele no Senado. Quer dizer, o clã dos Ferraço em posições até que interessantes. Quer dizer, e que havia uma preocupação quando o Paulo está preparando o campo para 2018 e entender essa movimentação dos Ferraços como alguma ameaça ao projeto dele, que podia sair do controle dele. Vocês acham que tem algum risco disso? Não vejo não, porque é o seguinte, você está falando da Norma. Até ela descobrir o mandato de deputado federal, só tem 2 anos de mandato, acabou o mandato. Não falo ela, mas a influência que o Ferraço tem sobre ela, né? Não é ela necessariamente a influência que o Ferraço tem sobre ela, não, né? Ele é que... então, sim, ele que comanda, o mandato é dele, na verdade. É ele que comanda. Agora, o filho é uma pessoa esperta, tanto é que chegou ao Senado, sem ter também voto. Ele não é um homem de voto, teve 1 milhão, então tudo bem, mas era montado pelo Paulo numa circunstância muito favorável. Esse é esperto. Mas esse não tem nenhuma referência do pai. Ele caminha sozinho. Ele não caminha com o pai, até porque sabe que o pai é um perigo. Ele sabe que o pai é um perigo. E sabe que o pai não vai trocar a presidência da Assembleia por nada desse mundo, porque ele sabe que ali é o campo que ele sabe operar, e que lhe dá mais vida, política. Então, não vejo que há uma clã do Ferraço, porque você vê, ele perdeu a eleição em todos os lugares. Em todos os lugares. O Ferraço perdeu a eleição em todos os lugares. E ele vai ficar ali, sambando. Mas eu ainda acho que a escolha do Paulo, se for a escolha for o Ferraço, mesmo que parece que ela não é uma escolha por opção. É por falta de opção. Porque eu acho que o Ferraço não seria o presidente da Assembleia dos Sonhos do Paulo na sucessão de 2018, que vai ser tão importante para ele. Mas é isso que valoriza o Ferraço, porque o Ferraço vai lá, o Paulo mandou a lei, aí o Ferraço vai lá, negocia isso para deputado tal, isso para deputado custa tal. Custa caro, mas ele desenrola. Então, não é barato. Né? O Paulo não tem responsabilidade sobre o Ferraço, isso é muito bom para o Paulo, do que botar um menino desse que chega ali e cria um monte de problema com os outros deputados. O Paulo transa com o Ferraço sabendo que ele não tem comando, ele tem circunstância pela qual ele ajuda um deputado e outro, e para o deputado isso é ótimo, ele vai ficar vivo aí. Agora a presença do Zé Carlinhos, mais próximo, também deve ser uma garantia do Paulo, né? A gente nunca viu um legislativo, um executivo tão afinado nesses últimos tempos. Não foi nem no primeiro, nem na primeira era. Bons tempos de Sérgio Abudib, que também era. Mas o Zé Carlinhos tem um trânsito ainda melhor com os deputados. Sim. O Teodorico colocou. Olha o retrato disso. O Zé Carlinhos, uma vez por semana, despacha com os deputados. E atende. Olha que o governo chegou numa das situações mais complicadas, que é a questão das emendas. Eles conseguiram minimizar uma discussão, tinha tudo para implodir o plenário. Que, diga-se de passagem, era uma das grandes reclamações dos deputados, era essa interlocução com o Paulo Roberto. Aí você está entrando num campo perigoso. Campo perigoso. Não vão implodir o Paulo. Enquanto o Paulo estiver praticando a maldade dele, todo mundo tem medo do Paulo ali na Assembleia. Porque se você recorrer hoje à relação Temer Congresso, tem que dar isso para fulano, para Beltrano.
Ali o Paulo não dá. Enquanto ele estiver sentado, disse da vez passada, na cadeira de governador, e com a maldade dele, todo mundo tem medo dele. Agora, tira ele da cadeira de governador para ver se deputado não vai xingar o Paulo, não vai denunciar o Paulo. Basta olhar o orçamento para confirmar isso que você está dizendo, né? Sim, a discussão do orçamento está bem apertada. Agora, uma coisa é certa, para o Paulo também é melhor ter o Teodorico sentado na cadeira de presidente falando institucionalmente do que ter o Teodorico lá no meio dos deputados com acesso ao microfone, né, fazendo discurso, e nunca se sabe o que pode sair do discurso do Ferraço, né? Veja, já teve o discurso dele que derrubou até o o governador. Ferraço, de vida longa. O Ferraço é igual o Gavião. Como é que o Gavião faz? Estou falando do Gavião. O Gavião, quando chega na certa idade, ele fica bate o bico na pedra, o bico cai e nasce outro. Isso com o Ferraço.